Olá pessoal, Márcio Coach aqui e neste vídeo eu vou te falar sobre 4 teorias que nos falam sobre a morte de Hassan Nasrallah. A quarta teoria é cinematográfica e você não pode perder. Então vamos para cima, valeu! Olá pessoal, Márcio Coach aqui e esse da foto é o gordo super fanático clérigo xiita Hassan Nasrallah, que foi morto há aproximadamente uma semana pelas forças de defesa de Israel. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, pessoal. Ele morreu, já foi dessa pro outro lado, com certeza foi bem recepcionado lá pelo cara do tridente, né? Então a pergunta que fica agora é: em que circunstâncias morreu Hassan Nasrallah? Quem denunciou o lugar onde ele estava? Quem apontou esse lugar? Essa é uma pergunta que poucas pessoas têm feito. A única coisa que as pessoas sabem é que ele morreu, mas não se fala das circunstâncias da sua morte. Como vocês sabem, há muitos anos ele vivia escondido de Israel, claro, com medo de ser morto pelo Mossad, mas chegou um dia que Israel resolveu caçá-lo e o encontrou. E como que isso aconteceu? Você já se perguntou? Então, pessoal, existem pelo menos 4 teorias e eu quero falar de cada uma delas para vocês aqui bem rapidinho. Então vamos nessa. Pessoal, então vamos ao cenário número 1. Esse fato aconteceu em Beirute, a capital do Líbano, em um local que era um complexo do Hezbollah, e haviam vários prédios que eram utilizados pelo Hezbollah, inclusive, como vocês podem ver, com placas solares, era bem equipado, também tinha bunkers e rotas de fuga, pessoal, olha só. Essas rotas eram sempre utilizadas pelos agentes do Hezbollah quando eles queriam fugir. Era muito fácil ir para um lugar e para outro e, enfim, evadir-se. E Hassan Nasrallah, então, estaria se reunindo com alguns desses líderes no momento do fato. Mas como esses agentes descobriram, né? Como os agentes de Israel descobriram que ele estaria lá? Então, possivelmente, um agente iraniano, um agente duplo, entregou aos israelenses as informações e coordenadas do momento da reunião, do momento da chegada de Hassan Nasrallah naquele lugar. Em seguida, os agentes receberam aquelas informações e enviaram então caças da Força Aérea, o primeiro iluminando o alvo com um laser e facilitando então para os demais caças a localização. E em seguida, esses caças dispararam aproximadamente 80 bombas sobre aquele complexo que penetraram até o bunker onde estava Hassan Nasrallah e então destruindo assim todo aquele complexo do Hezbollah. O cenário número 2, pessoal, dá conta de que talvez um agente do Mossad estivesse observando distante e em seguida iluminando o alvo com laser, e essa iluminação então ativa os caças da Força Aérea de Israel, e esses caças então vêm, os caças F-15, vêm e disparam aproximadamente 80 mísseis contra todo aquele complexo, até atingir inclusive o bunker e destruindo tudo o que havia naquele lugar. Por fim, o cenário número 3 consta que houve alguma interceptação de mensagens que eram utilizadas pelos agentes do Hezbollah, e Israel, como vocês sabem, estava há anos mapeando tudo o que eles faziam, e através dessas interceptações eles então teriam enviado caças F-15, como já contei essa história, mais de 80 bombas, eliminaram e destruíram todo aquele complexo. Pessoal, mas então surge uma quarta teoria, e essa teoria é uma teoria cinematográfica e eu quero compartilhar então com vocês. Segundo consta em vários sites de notícias, o Hassan Nasrallah teria sido identificado, pasmem, por um simples aperto de mão, mas não simples totalmente. Nesse aperto de mão havia então um produto químico que passou para a mão de Hassan Nasrallah, e esse produto químico ele não saiu, ele permaneceu ali, e através disso as forças de defesa de Israel localizaram Hassan Nasrallah. É como se ele virasse um alvo ambulante, e onde quer que ele estivesse, aquele produto químico estaria na sua mão e ele então seria facilmente identificado pela Força Aérea de Israel. É o que consta aqui inclusive no The Tribune. Esse site diz que Israel envenenou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah,
com um aperto de mão. E aqui a matéria diz que substância pintada na mão de Nasrallah ajudou Israel a rastreá-lo. E quando a gente lê a matéria, pessoal, é muito interessante porque diz que um homem que veio lá do Irã se encontrou com Nasrallah e deu um aperto de mão, e esse aperto de mão foi suficiente para rastreá-lo posteriormente, pessoal. Olha só, então um agente duplo enviado lá do Irã, claro que cooptado por Israel, e vocês sabem que várias pessoas foram já cooptadas dentro do Irã e espionam para Israel. Isso não é uma novidade, a gente sabe disso. Então agora confirma mais uma vez que um agente iraniano, leia-se, um agente duplo cooptado pelo Mossad, se dirigiu até Beirute, onde se encontrou com Nasrallah, e nesse encontro ele deu um aperto de mão, aquele aperto caloroso, e a partir daí então aquela substância química passou para a mão de Nasrallah, e a partir daí ele vira, como eu disse, um alvo ambulante. Então foi muito fácil posteriormente a Força Aérea de Israel localizar onde ele estava. Isso tudo está aqui nessa matéria, pessoal, que diz que um homem que originalmente veio do Irã apertou a mão do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e conseguiu difamar uma substância nele que permitia que Israel o rastreasse, de acordo com um relatório da mídia citando fontes. Aqui diz também que, devido ao fato de que o corpo do líder do Hezbollah foi exumado intacto, há estimativas crescentes também de que Nasrallah morreu como resultado de sufocamento em grande agonia, como relatado na noite de domingo. Então, pessoal, aqui diz também, aqui mais uma informação, né, que Nasrallah não teria morrido em decorrência das explosões das bombas, e sim em decorrência do sufocamento. Vocês viram comigo, inclusive, naquele vídeo ainda agora, existiam bunkers, e esses bunkers eles foram então soterrados, e quando eles são então soterrados, Nasrallah fica sem ar e morre sufocado. E isso é testificado pelo fato de que o corpo de Nasrallah foi encontrado sem nenhum vestígio de destruição, sem nenhum vestígio decorrente das explosões dos mísseis, pessoal. Então essa matéria ela começa a fazer um pouco de sentido, porque, como eu disse, o corpo está ali intacto, e Nasrallah possivelmente teria morrido ou soterrado ou, de fato, em decorrência de sufocamento dentro de alguma dessas salas que vocês podem ver. E essa matéria também sai nesse outro site aqui, English Age TV, não sei como é que pronuncia, mas está aqui: substância na mão de Nasrallah permitiu que a IDF o rastreasse, segundo diz a mídia saudita. Também está aqui nesse outro site, no Daily Wrap, assassinato de Nasrallah ligado a aperto de mão secreto com agente israelense. Que aperto de mão maligno, né? Então, um aperto de mão que teria levado Nasrallah a ser localizado pelas forças de defesa de Israel e em seguida eliminado. Então esses 4 cenários são cenários que vão ficar aí no nosso imaginário. Eu não sei qual dessas teorias é a verdadeira, mas o que eu sei é que essa quarta nos faz pensar no que Israel está fazendo nessa guerra. Eu não duvido, porque depois dos ataques dos walkie-talkies e também dos pagers, um aperto de mão não seria nada para Israel, conforme consta nessa matéria. Mas e você? O que você acha? Qual dessas teorias é a mais plausível e condizente com o que aconteceu com Hassan Nasrallah? Você pode me falar um pouco sobre isso aqui nos comentários, e vai ser uma satisfação muito grande ler aquilo que você está pensando. Então você pode compartilhar um pouco disso com a gente. Então, pessoal, é isso. Não deixe de comentar, curtir e se inscrever. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!